Vamos nós, mais uma aula sobre escatologia. Primeiro, queria fazer uma correção aqui em relação à aula do dia 5, que eu falei sobre o povo hebreu, né, sobre os judeus aqui. Eu falei, e eu nem percebi, se o Paulinho não tivesse prestando atenção e não tivesse pescado o erro, tinha passado. Eu falei aqui que Moisés era da tribo de Benjamim. Não, Moisés era da tribo de Levi, certo? Ele era da tribo de Levi, a tribo da onde vieram todos os sacerdotes, tá certo? A tribo de Arão, ele era irmão de Arão, Arão, o sumo sacerdote daquela época, amém? Então a primeira correção, graças a Deus o Paulinho percebeu e já me avisou depois. Nós vamos continuar falando sobre arrebatamento hoje, irmãos. Porém, nós vamos falar de um assunto um pouco mais específico. Não vou falar genericamente sobre o arrebatamento. Eu vou falar sobre o dia da ira. Vou citar algumas coisas aqui sobre essa terminologia muito usada na Bíblia, né? Amém? Todo mundo pronto aí? 1, 2, 3, lá vamos nós. Encontramos na Bíblia Sagrada muitas passagens informando sobre um tempo no futuro, no qual Deus derramará com ira seu juízo e trará castigo sobre os incrédulos nesta terra. O tempo da ira, o dia da ira, a ira do Cordeiro, o dia do juízo, são alguns nomes dados àquele tempo. Expressões diferentes, mas que se referem ao mesmo tempo, um período de vingança de Deus contra os seres humanos que não creram e nem se importaram em conhecer Deus. Nós vamos ver algumas passagens aqui sobre esse ponto. Primeiro, vou citar aqui Daniel, capítulo 8, versículo 19. Livro de Daniel, profeta Daniel, capítulo 8, versículo 19, diz assim: E disse, eis que te farei saber, o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao tempo determinado no fim. Outra passagem, no livro de Sofonias, capítulo 3, verso 8, diz assim: Portanto, esperai-me, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu decreto é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda a terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Outra passagem, Apocalipse capítulo 2, versículo 22, diz assim: Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteraram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Outra passagem, Romanos, capítulo 2, do verso 5 até o 8, diz assim: Mas, segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Mais uma passagem, 2 Pedro, capítulo 3, verso 7. Diz assim: Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mais uma passagem, Apocalipse, capítulo 6, versículos 16 e 17. E diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira,
e quem poderá subsistir? Então, irmãos, essas passagens são algumas das que a gente encontra na Bíblia que usam um desses termos: dia da ira, dia de angústia, dia da vingança, dia do juízo, dia do Senhor, dia da ira do Cordeiro. Todas essas passagens se referem a um mesmo tempo, a uma mesma época. Em outras passagens, isso é chamado de grande tribulação, período de angústia para Jacó. Todas essas coisas se referem ao momento determinado por Deus quando Ele trará juízo sobre a terra. Ele executará sobre as pessoas que estarão aqui duros juízos. Então, vou ler alguma informação extra que eu trouxe aqui. Ira. Quando a gente fala o dia da ira, o que você lembra quando a gente fala de ira? Nervoso, né? Hulk. Ira é um sentimento intenso e permanente. É diferente de raiva, porque raiva é passageiro. A ira é permanente. Ela permanece por um longo período. De rancor, de fúria, de ódio. Pode ser cólera ou indignação resultante de grave ofensa, de um insulto ou de uma situação injuriante. Você imagina Deus com todo amor estendendo a mão todo dia e todo dia alguém desprezando a atenção dele. Então, quando a gente fala da ira de Deus, as pessoas acham que, mas Deus é amor. A Bíblia diz que Deus é também um fogo consumidor. Deus não é um ser humano cheio de paixões e escravo delas, que fica nervoso e sai fazendo loucura. Não é assim. Mas Deus tem um plano com cada pessoa. Deus tem um plano com a raça humana. Deus criou o homem e desde o início da criação, o homem sempre deu um jeitinho de escolher exatamente o contrário do que Deus queria. Deus fala, vai por aqui. E a gente às vezes brinca aqui, né? Nós mesmos que oramos. Senhor, fala com a gente, mostra a tua vontade, diz o que devemos fazer. Aí Deus vem e fala. Aí a gente... E às vezes a gente quer sair pela tangente, quer fazer de outro jeito. Não faz o que Deus falou. Fica cheio de desculpa porque o que Ele falou não era o que a gente queria. E nós acreditamos nele. Imagina quem não acredita. Então, todas essas coisas juntas vêm criando em Deus há muitos anos um sentimento de indignação. A Bíblia fala de dois caminhos, só dois caminhos. Um que leva à salvação e um que leva à condenação. Então, não estranhe, existe condenação. Deus não vai salvar todos. Deus vai salvar todos os que crerem. Agora, olha para a sua vida. Quantas pessoas você conhece que não creem em Deus? Tem gente que prefere ouvir um cartomante, que prefere ler o horóscopo no jornal, que prefere contar com o conselho de um pai de santo, que prefere estar lá, fazendo uma oferenda para os mortos lá, do que estar na presença de Deus. Porque estar na presença de Deus exige um caminho reto. Quando você dá uma vacilada, Deus vem e puxa a sua orelha. Porque Ele quer você no caminho reto. E as pessoas preferem um caminho largo e espaçoso que conduz à perdição. E escolhem atalhos, querem chegar primeiro. Querem andar do jeito próprio. E aí estão entesourando, quando lemos aqui, segundo a dureza do teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira. Romanos capítulo 2, versículo 5. Então não é que Deus ficou nervoso com o ser humano e vai descontar. Não. Deus está segurando esse nervoso há muito tempo. E o ser humano continua
ao invés de escolher o caminho agradável a Deus, escolhe o caminho largo e espaçoso. Uma hora o resultado disso será derramado sobre a humanidade. A gente viu aí também, dentro desse mesmo assunto, falar o dia do juízo. Né? Juízo, julgamento, ato ou ação de fazer cumprir a punição determinada, sentenciar e fazer cumprir a sentença, condenação. Então, o dia do juízo será o dia em que Deus vai bater o martelo dele de juiz e falar: tome, você escolheu, é teu. Desde o Éden, Deus tem avisado que um dia a terra seria julgada. E até hoje Ele está dando chance, até o último homem terá chance de escolher. Mas uma hora, Jesus Cristo vai tirar o manto de Salvador e vai vestir o manto de juiz. E vai julgar as nações. E antes desse momento, haverá um derramamento intenso da ira de Deus, da ira do Cordeiro, que há séculos está sendo acumulada, está sendo represada. Então, é um fato. Não se engane em relação a isso. A grande tribulação não será um tempo em que o diabo estará mandando na terra. Será um tempo em que Deus estará executando juízos na terra. É óbvio que o diabo será menos afetado do que o ser humano, porque ele é espírito. Mas a pancada vai pegar nele também, pode ter certeza. Outra palavra aí que aparece nos textos aí, né? Quando o Senhor fala que veio nos livrar, né, da tentação. Tentação é o que leva a pessoa a pecar. Impulso de fazer algo proibido, desejo do que é proibido, que pode ser natural ou pode ser provocado. Então, às vezes, as pessoas se confundem. A Bíblia diz que Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas haverá nesse tempo, Satanás estará solto na terra. A tentação será muito grande. A tentação é o quê? É o impulso que você tem, ou porque é natural em você e você gosta daquilo, ou porque você aprendeu a fazer daquele jeito, é o certo para você, ou porque alguém te induziu a fazer as coisas daquele jeito. Irmãos, fala sério. Quando a gente lê na Bíblia passagens como aquela de Jeremias, que fala que as pessoas ofereciam seus filhos a Moloque. Isso quer dizer que as mães pegavam seus filhos recém-nascidos, que tinham sido concebidos em rituais religiosos, diante de estátuas desse Deus, com danças eróticas, com sacerdotes que eram, né, os homens que estavam ali, com sacerdotisas que eram as mulheres que estavam ali, faziam sexo grupal na frente dessas estátuas, e os filhos que eram gerados, quando nasciam, eram oferecidos em holocausto, eram cortados e queimados no fogo em oferta a esse Deus. E você acha que o ser humano é bonzinho? Você acha que o ser humano merece o céu? Então, a ira de Deus não é uma ira porque você queria fazer o bem e fez o mal, porque você ficou bravo no trânsito com a fechada e xingou o cara. Quando fala que a humanidade é má, está falando deste tipo de atitude, que pode parecer absurdo para você, mas está cheio, me desculpa a expressão, mas está cheio de idiota, que acha que a cultura do índio é melhor do que a nossa. E na cultura do índio, se uma criança nascer com qualquer defeito físico, ou for gêmeos, ou tiver qualquer alteração visual, eles enterram vivo, porque aquela criança pode ser o mal encarnado.
Então, o ser humano, hoje, trabalha e luta para fazer a inclusão de crianças com síndrome de Down. E a gente já vê crianças com síndrome de Down trabalhando normalmente, cozinhando, cuidando da própria vida, perfeitamente ajustadas. Tem algumas limitações, mas estão ali. Se nascer uma criança dessa no meio dos índios, dependendo da tribo, até a família é apedrejada. Mas a criança, com certeza, vai ser enterrada viva. E tem gente da nossa geração, da nossa sociedade, que fica defendendo a cultura do índio. Você acha que a cultura deles é boa? O meu filho Giovanni nasceu com problema auditivo, ele tem surdez moderada. Numa tribo indígena, ele já teria sido condenado à morte. Então, vamos olhar as coisas do jeito que elas são. São essas coisas que tornam o ser humano desagradável aos olhos de Deus. Tá certo? É isso que vai acumulando ira no coração de Deus. Vamos lá. Então, nós falamos de ira, de juízo, de tentação, e eu citei aí algumas passagens da Bíblia, né, sobre o dia da ira. Aí, ó, o que nós lemos na Bíblia Sagrada mostra que o tempo da ira será um tempo de angústia para toda a terra. Vamos ler Marcos, Evangelho de Marcos, né? Capítulo 13, do versículo 14 ao 20. Diz assim: Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento, que foi predita por Daniel, o profeta, estar onde não deve estar, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que estiverem sobre o telhado não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma da sua casa. E o que estiver no campo não volte atrás para tomar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos eleitos que escolheu, abreviou o Senhor aqueles dias. Então, veja que não será uma coisa pontual, vai acontecer ali. É sobre o mundo inteiro. Eu não vou citar especificamente, mas existem passagens que informam que numa pancada só vai morrer 1/3 da humanidade, gente. Ou seja, nós somos hoje mais de 7 bilhões de habitantes na Terra. Ia morrer mais de 2 bilhões de pessoas. Não ia ter nem lugar para enterrar tanta gente. A verdade é essa. Mas a mesma Bíblia que diz que esse será um tempo de angústia para toda a terra, diz que não será um tempo de angústia para a igreja. Apocalipse 3:10 diz assim: Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Olha aí a tentação. A hora da tentação virá sobre toda a humanidade. Por que a igreja vai ser poupada? Porque a igreja já busca a Deus com antecedência. Por que virá a tentação? Porque o diabo estará solto, ele vai impulsionar as pessoas a errarem. A gente não brinca, já faz uns anos, que a gente brinca e fala que hoje em dia é bonito ser feio, né? Que o errado está certo. É muito difícil você provar para alguém que ele está errado, porque todo mundo acha que está certo. Por que isso vem acontecendo? Porque a iniquidade já está se multiplicando. Imagina lá na frente. Como será isso?
Aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Diz assim: e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. É por isso que enquanto o mundo vai estar passando por um momento de tentação, de terror, a igreja vai estar tranquila, sossegada, porque Jesus morreu para livrar aquele que nele crê da ira que ainda será derramada. Mateus capítulo 3, versículo 7. João Batista, né? Essa é a passagem de João Batista. João Batista estava batizando lá na beira do Jordão, de repente começou a aparecer lá saduceu, fariseu, soldado romano, todo mundo foi lá se batizar. Quando ele viu aquela turma, olha o que ele falou. E vendo ele muitos dos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Já João Batista sabia que após ele viria aquele que batizaria não com água, mas com fogo, com o Espírito Santo, para livrar todos os que crescem e fossem batizados. Não é o que a gente aprende? Aquele que crer e for batizado, será salvo. E esses sinais seguirão os que crerem. O batismo faz parte deste processo. Porque quando você é batizado nas águas, você está morrendo com Jesus. E quando você é batizado no Espírito Santo, você está ressuscitando com Jesus, se tornando uma nova criatura. É parte do processo de quem está buscando ao Senhor. Em algum momento, tem que passar pelo batismo nas águas, tem que passar pelo batismo no Espírito Santo. Agora, como eu disse aqui, esse momento vai ser um derramamento da ira de Deus. E esse derramamento vai se dar de uma maneira, de formas bem variadas, né? Não vai ser de um jeito só, não. A Bíblia nos ensina sobre essas formas, né, que vão acontecer mediante 7 selos, depois 7 trombetas e, finalmente, 7 taças. Né? Isso é o que a gente aprende lá no livro de Apocalipse, que é onde a informação está organizada hierarquicamente, né, seguidamente. Então, são 7 selos, 7 taças, 7 trombetas e 7 taças. 7 vezes 3, 21. São 21 eventos diferentes. 21 momentos diferentes. Que cada um deles vai trazer uma parte do julgamento de Deus para aqueles que não creram, para aqueles que não aceitaram, para aqueles que nem sequer quiseram saber dele. Então vamos lá, vamos começar pelo começo, porque já é o fim, né? Então vamos lá, os 7 selos. Apocalipse, capítulo 5, do versículo 1 ao 5. E vi, na destra do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. E aí, irmãos, eu estou lendo aqui uma passagem de Apocalipse, capítulo 5. Se você continuar a leitura, capítulo 6, capítulo 7, cada selo que é aberto é uma pancada sobre o planeta Terra e a humanidade que está aqui.
E esses são só os primeiros 7 tapas. Depois, Apocalipse 8, versículo 2. Diz assim: E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E aí começa cada anjo a tocar a sua trombeta. E a cada trombeta que soa, mais uma pancada sobre a terra e sobre a humanidade, diferente daquelas que já tinham sido dadas nos selos. Aí você lê o Apocalipse 8, 9, 10, ainda está falando sobre isso. Acho que vai até o 11, se não me engano. E agora nós vamos ler o Apocalipse 16, o primeiro versículo. Diz assim: E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então, no final do capítulo 15, esses 7 anjos são convocados, se apresentam diante de Deus, e o Espírito coloca na mão de cada um desses 7 anjos uma taça cheia das últimas, dos resquícios finais da ira de Deus. E aí no capítulo 16, é ordenado a eles que vão e derramem essas taças sobre a terra. Então, se você ler do Apocalipse 5 até o final do Apocalipse 17, é só pancada, gente. Uma atrás da outra. Uma atrás da outra. E ainda assim, no meio dessas pancadas, Deus faz milagres e salva milhões de pessoas. E a gente precisa entender que isso não é aleatório. Deus não está fazendo isso por acaso. Primeiro, a humanidade conquistou, por assim dizer, né, o direito de tomar as lambadas de Deus. Fez o que quis, até que Deus perdeu a paciência. E Deus já perdeu a paciência há muito tempo. Mas Ele preparou o lugar, Ele preparou a hora, Ele preparou o momento, para que essa ira fosse derramada sobre pessoas que não creram nele, que não aceitaram. Aí às vezes você olha e você vê pessoas boas, pessoas que procuram ajudar os outros, que têm bom coração, que são pessoas que trabalham em favor dos outros. Mas, gente, o que diz a Bíblia? Quem não crê já está condenado. Não é quem não faz isso, ou quem não faz aquilo, ou quem não tem bom coração, ou quem não abençoa, ou quem... Não. É quem não crê que está condenado. Isso não quer dizer que a gente pode ser bruto, que a gente pode ser grosso, que a gente pode ser mal educado, que a gente pode fechar o coração e não ajudar os outros. Não, não. Ao contrário. Nós devemos fazer isso, mas não é isso que vai nos salvar. A Bíblia ensina, Efésios 2:8, que nós somos salvos pela fé e não por obras. Então, se você conhece boas pessoas, pessoas que fazem coisas boas, mas elas não acreditam em Jesus, essas pessoas estão na fila da condenação, gente. É claro que Deus, até o último dia, vai trabalhar para salvá-las. Ele não desistiu de ninguém. Mas se a pessoa não se arrepender, se a pessoa não se voltar para Ele, a Bíblia nos ensina que o caminho da pessoa será lançado sobre a cabeça dela. Se a gente examinar, por exemplo, a história de Moisés. Moisés era um cara, segundo a Bíblia, o homem mais manso da terra. Ele não tinha voz para gritar com um camelo, com um cordeiro. Mas ainda assim, segundo a justiça de Deus, ele foi reprovado. Porque numa hora de nervoso, ele pegou a vara e
com ira bateu na pedra. E a pedra simbolizava Cristo. Então, qual é o homem que consegue se salvar por si mesmo? Com boas obras, com boas ações? Enoque. Enoque conheceu Deus quando tinha mais ou menos uns 40 anos de idade. Conheceu, face a face. E a Bíblia diz que ele andou com Deus por 300 anos. E se tornou tão íntimo de Deus que Deus o tomou e o levou com corpo e tudo para o céu para que a morte não o achasse. Então Enoque foi salvo pela sua justiça? Não. A Bíblia diz, lá no final, em Apocalipse, está no meio desse bolo aí que eu passei para vocês, Deus vai trazer de volta duas testemunhas. Os dois únicos seres humanos que não morreram na terra. Um, Deus o levou com corpo e tudo, Enoque. E o outro, Deus o levou numa carruagem de fogo. Quem foi? Elias. Então Deus vai trazer de novo dois profetas, Enoque e Elias. Vai colocá-los na frente do templo de Satanás, profetizando sem parar durante 3 anos. E lá eles serão mortos, fisicamente. E depois de 3 dias o Senhor vai ressuscitá-los e levá-los. Então ninguém vai para o céu por si mesmo. Esses homens estão lá, mas eles vão voltar e vão ter que padecer aqui. Então qual é o homem que por si mesmo vai salvar? É a fé em Jesus Cristo. E é por isso que essa história da ira parece estranha para a gente. E é para ser mesmo, porque essa ira não pode alcançar a igreja. Vamos continuar o nosso estudo aqui. Bom, desse conjunto de informações bíblicas, nós precisamos entender exatamente isso. A igreja não poderá ser atingida pela ira de Deus, pois ela foi livre pelo sangue de Cristo. Nós já lemos aqui 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, mas eu vou ler de novo. Lá diz assim: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, se Jesus nos livra da ira que vai ser derramada, se a gente pegar uma pancadinha dessa de leve, a promessa não se cumpriu. Concorda? Ou ele nos livrou, ou ele não nos livrou. Eu acredito que ele nos livrou. Concordo com Paulo 100%. Ele nos livrou da ira que há de vir. E a única maneira de eu acreditar nisso é acreditando que essa pancada, essas 21 pancadas que Deus vai dar no mundo, não vão me alcançar. Por quê? Porque enquanto igreja eu não vou estar mais aqui. Então, se a ira de Deus será derramada sobre toda a terra e a igreja não pode ser atingida, a igreja não poderá mais estar na terra. A gente já falou e vai tornar a falar e explicar muito mais para vocês sobre essas 3 visões, 3 linhas, né, de interpretação em relação ao arrebatamento. Uma que é a que nós seguimos, porque é a que o Senhor nos ensinou e nos mostrou ser a mais coerente com a Bíblia. A única que cumpre requisitos como este. É chamada de visão pré-tribulacionista, ou seja, nós acreditamos que o arrebatamento vai acontecer antes da tribulação, porque a tribulação é o tempo em que Deus vai estar dando paulada na humanidade. Se a igreja estiver aqui e tomar uma paulada, Jesus não nos livrou da ira. Então a igreja não pode estar aqui nesse período. Tem aqueles que têm uma visão chamada de mid-tribulacionista, ou seja, o arrebatamento vai ser em algum momento durante a tribulação, perto da metade, né?
A tribulação é dividida em duas metades de 3 anos e meio cada uma, referente à visão de Daniel das 7 semanas, né, das 70 semanas, perdão, onde cada semana equivale a 1 ano. Cada dia da semana equivale a 1 ano. E esta última semana que falta, a 70ª semana de Daniel, é a semana da tribulação. Se essa pancada pegar na igreja, Jesus não nos livrou da ira. Então, essas pessoas acreditam que, como os 3 primeiros anos, os 3,5 primeiros anos da tribulação, vai ser um período de perseguição velada, né, contra Israel, contra a igreja, com o anticristo tentando se estabelecer como dominador, como líder religioso e tal. No começo vai ser meio velado. Eles acreditam que no começo a igreja ainda vai estar aqui. Em que algum momento no meio, perto da metade, quando o anticristo tiver para se revelar, que é aquela passagem que a gente leu, sobre a abominação desoladora estar onde não devia estar, ou seja, né, o Satanás vai oferecer um sacrifício para ele mesmo dentro do templo de Deus, querendo ser Deus e se assentar no lugar de Deus. Então, as pessoas que têm essa visão midi-tribulacionista acreditam que quando estiver chegando esse momento, o Senhor volta. Que não vai ser antes, vai ser durante o período da tribulação, perto da metade. E alguns têm uma outra visão, chamada visão pós-tribulacionista, que acredita que nós já estamos vivendo, dentro de um período inicial de tribulação, o princípio das dores, que isso vai se intensificar, e no final, quando o Senhor estiver perto de voltar, Ele vai arrebatar a igreja. Tenho muita coisa para falar sobre isso, que será na próxima aula. Não será hoje, porque senão desvia demais o assunto. Mas existem essas 3 visões. Porém, nós, aqui na comunidade cristã Adonai Sabaô, como milhares de outras denominações no mundo inteiro, nós acreditamos que não dá para esperar estar no meio do fogo para então arrancar a igreja da terra. Tem que ser antes, pela própria maneira como o Senhor disse. Eu vou livrar, quer dizer, livrar, você não vai ver nem vestígio daquilo. Quando você é livre de um problema, você vê o problema? Você é curado de uma enfermidade, você já estava doente. Mas quando Deus te livra, Ele está te livrando de algo que ainda não começou. E esta é a palavra. Ele vai nos livrar de uma ira que ainda nem foi iniciada. Se começar, nós não fomos livres dela. Porque você já imaginou, ainda que a pancada não pegue em você, não pegue em nenhum de nós, você vê, por exemplo, um anjo passar com a espada no meio do povo e matar milhões de pessoas, e você vê pessoas que você ama, mas que não creram em Deus morrer, isso não te afeta de algum jeito? Então, se não é para afetar, não é para afetar, não é nem para ver. Certo? Continuando aqui. Vou repetir aqui o trecho. Se a ira de Deus será derramada sobre toda a terra, e a igreja não pode ser atingida, a igreja não poderá estar na terra nesse tempo. Portanto, o arrebatamento será anterior a este tempo. Pois Deus faz distinção entre o justo e o ímpio, entre o que crê e o que não crê. Eu vou citar um exemplo dessa situação aqui, mas a Bíblia tem vários outros. Eu vou ler Malaquias, capítulo 3, versículo 16 até o 18. Falando sobre esta separação entre o que crê e o que não crê. Diz assim: então, aqueles que temeram ao Senhor, falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias. Poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então voltareis e vereis outra vez
a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Então, esta passagem, ela está inserida num contexto específico, mas ela fala exatamente isso. Olha, quem teme a Deus tem um memorial escrito. E quem não teme, tem um também. E um dia Deus vai fazer diferença entre o que crê e o que não crê. Isso é novidade para vocês? Não. A Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, nos mostra que Deus faz diferença entre quem acredita nele e quem não acredita. Lá no Éden, ou melhor dizendo, logo que saíram do Éden, Caim e Abel foram fazer uma oferta a Deus. A ideia foi de Caim, viu? De oferecer a Deus. Só que Caim ofereceu a Deus o que estava sobrando. O que ele não ia usar. Ele olhou e falou, essas hortaliças aqui não estão muito bonitas, eu não vou comer elas mesmo, então eu vou oferecer a Deus. E Abel, seu irmão mais novo, foi lá no rebanho e procurou o que ele tinha de melhor. E ofereceu o que ele tinha de melhor. Qual foi o resultado disso? Acho que foi sábado, né, que o Márcio pregou sobre isso aqui. Qual foi o resultado disso? O primeiro homicídio. Por quê? Porque Deus se agradou da atitude de Abel e não se agradou da atitude de Caim. E Deus ainda diz para ele, deixa de ser besta. Se você fizer o bem, você vai ser aceito. Agora, se você fizer o mal, você quer que eu concorde? Então Deus, desde lá e até o último homem, ele sempre fez diferença entre quem acredita nele e quem não acredita. Por que que no que se refere à ira, ao juízo, não haverá essa diferença? Não, porque Deus ama, Deus é amor, Deus ama todos, Deus vai salvar todos. Gente, tira essa ideia espírita da cabeça. Esse conceito é espírita. Esse conceito não é cristão. Deus não vai salvar todos, não. Ele só vai salvar os que crerem nele. Os que não crerem serão condenados. Entenda isso. Ah, mas e aqueles que não ouviram falar do Senhor? Vírgula. Haverão pessoas que serão julgadas pela sua própria lei. Os que sem lei pecaram, sem lei serão julgados. Ah, você não ouviu falar de Jesus, beleza. Mas, olha, eu estou vendo aqui no seu memorial que você, há 30 anos atrás, abusou da menina que não queria sair com você e você foi lá e forçou. Você acha que você tinha direito? Não, tinha, porque já estava lá, o negócio já estava pegando fogo, na última hora ela disse, não está certo. Beleza, então a sua lei é essa. Olha aqui, quando você tinha 50 anos, a sua filha foi estuprada e você foi lá e matou o cara. Quer dizer que você pode e ele não? 2 pesos, 2 medidas, está condenado. Sem lei pecou, sem lei será julgado. Não dá para brincar com Deus. Então entendam, essa passagem de Malaquias é uma das muitas que mostra como Deus faz separação entre o que serve a Ele e o que não serve. Entre o que se encolhe diante dEle, se humilha diante dEle e o que não se humilha. Não confunda. Vamos lá. O terceiro ponto que é importante a gente guardar de toda essa informação aí. Nessa época em que essa ira será derramada, a igreja já terá sido retirada. Quem estará na terra, então? Os gentios, né? As nações em geral, e os judeus. Só haverão, eu disse para vocês aqui na semana passada, né, na semana retrasada, insistentemente, que nós temos 3 grupos de pessoas hoje na terra. Os gentios, os judeus e os cristãos. Os cristãos não estarão aqui nessa época. Só estarão os judeus e os gentios.
E aí o que acontece? Para os judeus, será um tempo deles se arrependerem. Todo esse castigo que vai ser derramado sobre a humanidade, vai bater neles também, mas para eles será um tempo de arrependimento. Deus não vai bater na humanidade com eles aqui para condená-los. Deus vai bater na humanidade que não crê nele com os judeus aqui para que eles se arrependam. Vamos ler, Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Diz assim: mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem transpassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Vamos ler também Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então veja, o tempo da tribulação será um tempo para a humanidade que não crê em Deus. É a última chance dos que não creram em Deus, de todas as outras formas, crerem nele. No meio daquela pancadaria, né, como a gente leu aqui, tem uma passagem que diz assim, que as pessoas dirão para os montes: caiam sobre nós e nos cubram da ira do Cordeiro. Ele está vindo ali, ó. E quem vai conseguir escapar dele? Apocalipse, em alguns momentos, diz que Deus terá enviado sobre a terra insetos que serão como se fossem gafanhotos, só que grandes, que terão cabeça de dragão e cauda, e poderão ferir os homens com essas caudas, espetá-los. Pode ser que isso seja uma figuração de alguma coisa? Pode. Mas seja o que for, a Bíblia diz que os homens feridos por esses animais, ao invés de se renderem a Deus, olharão para cima e amaldiçoarão a Deus. Diz que Deus vai permitir nesta época que o sol incida com mais força sobre a terra e as pessoas sejam queimadas pelo sol. A palavra que a Bíblia usa é abrasados. É como se houvesse uma brasa na pele. Vocês já viram aquele sol de quando vai chover? Aquele sol que não é amarelo, ele é meio branco. Ele bate na pele e arde, e você fala: meu, vai chover daqui a pouco, é sol de chuva. Já viram isso? Multiplica isso por 100. Isso é o abrasar. Então Deus vai permitir que o sol abrase as pessoas. E as pessoas olharão para cima, e ao invés de pedirem misericórdia e se arrependerem, amaldiçoarão a Deus. Lembra da esposa de Jó? Depois que Jó perdeu tudo, está lá se coçando com um caco de telha, a esposa olha para ele e fala: meu, você ainda retém a sua fé? Deixa de ser besta, amaldiçoa o teu Deus e morre. O que foi que Jó disse para ela? Como falam as loucas, falas tu. Não recebemos o melhor de Deus, por que não podemos receber o mal? Deus deu, Deus tirou. Oxe, vai para lá, mulher, com essa conversa. Agora você imagina a humanidade inteira agindo assim. Aí você para e percebe que a ira de Deus não vai funcionar
como apenas um castigo, Deus castigando. Não, não. É Deus fazendo o ser humano ver o quanto ele é nojento, o quanto ele é ingrato, o quanto ele é duro, obstinado. E nós somos assim também. Não somos melhores que ninguém, mas nós cremos em Jesus. E a fé em Jesus, a nossa fé nele, faz com que a fé dele em nós funcione. Nos livre da ira que um dia será derramada. Essa ira que estará fazendo com que a humanidade veja o quanto ela é nojenta, estará fazendo com que o judeu veja que aquele Deus maravilhoso, que o guiou no deserto, que o sustentou por quase 2000 anos na sua terra, e por muito mais de 2000 anos fora dela, que veio em carne como um servo humilde, é e será para sempre o verdadeiro Messias. Aí eles vão olhar para aquele a quem eles transpassaram na cruz, e vão se render, e Deus vai restaurá-los. Porque enquanto para o mundo é condenação, para Israel é restauração. E a igreja? A igreja não vai estar aqui. A igreja vai ter sido arrebatada antes de começar esse período. E enquanto o pau quebra aqui durante 7 anos, adivinha onde a igreja vai estar? Vai estar nas bodas, celebrando o casamento com Cristo. Durante 7 anos. Uma festa sem igual. As bodas do Cordeiro. Cheio de gente que não merece. Mas todo mundo que crê vai estar lá. Não é porque merece, e sim porque crê. Então, é como eu digo, quanto mais a gente estuda escatologicamente a Bíblia, mais a gente vê como vai ser um período ruim. E mais a gente vê o tamanho da misericórdia de Deus. Da onde Ele nos tem livrado. O tamanho da encrenca da qual Ele está trabalhando para nos tirar, porque a gente é teimoso, viu? Deus vai e limpa a gente, põe a gente fofinho, cheirosinho, dá 5 minutos a gente está lá na poça de lama de novo, fazendo lambança. Só que Ele não desiste. Ele trabalha por nós. E vai trabalhar até o último dia, não só por nós, mas por pessoas que estão lá fora. Então, esta palavra da escatologia, ela não é para nós, é para os outros, é eles que têm que ter medo disso. Mas para nós ela serve como uma forma de nos mostrar o tamanho do amor e do cuidado de Deus. Então não se engane, esse Deus poderoso, justo, santo, maravilhoso, é o teu Deus. É o teu Senhor Jesus que está aí dentro de você, está aqui agora à frente de cada um de nós, procurando, batendo na porta do nosso coração para que a gente se abra e caiba cada vez mais dele em nós e tenha cada vez menos de nós mesmos. Não se estranhe, não se confunda com essas coisas. Essa palavra não é para você sair daqui apavorado. Essa palavra é para você sair daqui soltando fogos, porque o Senhor te ama e está trabalhando para te livrar dessas coisas. E está te ensinando para você aprender a reconhecer o tamanho do buraco que a humanidade está. Se Jesus não tivesse um longo braço, Ele não conseguiria nos alcançar. E isso também serve para que a gente veja que do nosso jeito não dá. Do nosso jeito não funciona. Tem que ser do jeito de Deus. Você vê quantos detalhes, só para falar de uma coisa que a gente lê na Bíblia desde o primeiro dia. O juízo de Deus. Quem nunca tinha ouvido falar do juízo de Deus? Se você lê profecias que falam, o dia do Senhor virá e será um dia terrível, dia de trevas, de choro, e as pessoas não entendem. 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. 21 momentos em que Deus vai agir de uma maneira terrível.
que Ele não quer. Ele não quer que você esteja aqui para sofrer. Ele não quer que ninguém esteja aqui. Assim como Ele não criou o lago de fogo e enxofre para você. Ele criou para o diabo e os seus anjos. Mas vai bilhões de pessoas para lá, porque não aceitam. Porque preferem viver do seu jeito. Porque preferem ser independentes. Porque a arrogância não permite que o peão abaixe a cabeça e reconheça que está errado. Então acorda, meu irmão. Veja que os cultos aqui, essa informação que está sendo passada para você, não é uma informação aleatória. Ela tem um efeito, que é de te trazer para perto de Deus. Eu saí daqui semana passada, até falei para o Paulinho no caminho, falei, Paulinho, rapaz, eu estou lembrando dos cultos do irmão Antônio, que a gente chegava, era uma paulada de Bíblia do começo, que da hora que cantava o primeiro hino até o final, era a palavra de Deus. E devagarzinho a gente foi meio que ficando que nem o Joel, né? O Joel não fala que ele é meio estranho? O escuto dele não é meio uma coxa de retalho, um pedaço para um pedaço. Devagarzinho a gente foi ficando igual. E Deus está trazendo de volta aquele alimento sólido que a gente precisa. E eu tenho certeza que não vai ficar só nesse culto. Isso vai se espalhar e vai alcançar a igreja como um todo, porque essas coisas são as mesmas coisas que a gente falava 20 anos atrás. Não mudou uma vírgula. Mas a gente se esqueceu. As modernidades, né? A celeridade da vida atual, todo mundo correndo, todo mundo escravo do tempo, escravo do relógio, vai fazendo a gente ficar muito cheio do mundo e muito vazio de Deus. E aí a palavra de Deus, que deveria ser o centro da nossa vida, acaba sendo uma lembrança de vez em quando. Quando o celular toca e vem aquela mensagem da Bíblia online lá, para você ler um versículo, às vezes você olha, depois eu leio. Nem lê. E a palavra vai caindo no esquecimento. Mas entenda, é a palavra de Deus que cura. É a palavra de Deus que liberta. É a palavra de Deus que te ensina a verdade, que te tira da ignorância e das trevas. É a palavra de Deus que te conduz, que é lâmpada para os teus pés. E é a palavra de Deus que informa você do amor e da salvação de Deus. Se não for aqui, você vai aprender isso aonde? Eu vi uma frase esses dias de um pastor, eu não lembro que igreja que ele é, acho que é do Evangelho Quadrangular. Essas igrejas mais tradicionais, né? Augusto Nicodemos, presbiteriana, tradicionalíssima. Mas ele disse uma coisa que eu fiquei pensando e pensando e pensando. Ele falou que hoje as igrejas, o povo cristão, louva a Deus como nunca louvou antes, mas não sabe nada da palavra de Deus. Culto virou festa, oba-oba, vamos cantar, vamos dançar. Aqui não tem isso, né? Mas de vez em quando eu vejo uns vídeos na internet que me dá desgosto, cara. O pastor tentando pregar e o cara tocando a música no fundo e gente dançando atrás do pastor, aí fica a igreja inteira assim, olhando quem está dançando. Ninguém presta atenção na palavra. O que vai salvar é a dança? O que vai salvar é o hino, louvando lá? Ou é a palavra? Então o carro-chefe da igreja tem que ser a palavra de Deus. E isso se perdeu em muitos lugares. Por isso, seja fiel a Deus no que Ele está te ensinando. Posicione o teu coração. Posicione a tua vida em relação a essas coisas. Não deixe de estar ali
né? Sempre que puder estar aqui, daqui uns dias o nosso mano ali está terminando a edição, vamos botar os vídeos todos lá, estamos colocando os textos para vocês. Não deixe de ir lá, dar uma lidinha, de pegar a Bíblia, ler um versículo, de fazer você a sua pesquisa. Como eu disse aqui, eu citei uma passagem sobre essa diferença que Deus faz, mas tem muitas, se você ler você vai achar. Quando Deus tirou, por exemplo, Ló e sua família de Sodoma e Gomorra, Ele não fez diferença entre quem cria nele e quem não cria? E assim é com cada um de nós. Ele fez diferença entre nós, por isso estamos aqui. Que Deus te abençoe e te dê graças, e que o Espírito Santo fale muito mais alto e muito mais claro dentro de você sobre todas essas coisas. E que mais do que um estudo, seja uma informação que fique guardada em você, para que você viva de uma maneira agradável a Deus. Amém? Deus abençoe. Vamos curvar a nossa cabeça, vamos fazer uma oração. Pai eterno, Deus bendito e poderoso, nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor, pela instrução que Tu nos tem dado a respeito daquele tempo, Senhor, duro que virá sobre os que não creem no Teu nome. E te agradecemos pela chance de crer, e de crer que Tu nos livrou desta ira que um dia será derramada. E nós pedimos a Ti ajuda para que nós possamos ser de fato, Senhor meu Deus, instrumentos da Tua salvação, para alcançar aqueles ao nosso redor e tirá-los do caminho das trevas, e colocá-los no caminho da Tua luz, a fim de que sejam alcançados, sarados, curados e verdadeiramente salvos pela Tua maravilhosa graça. Não nos deixa desfalecer, mas recebe a nossa gratidão, porque identificamos em meio a toda esta palavra a grandeza do Teu amor e o quanto, Senhor, Tu tem tirado a nossa vida das trevas e trazido para o reino do Filho do Teu amor, para a Tua luz e a Tua salvação. Muito obrigado, nós te agradecemos por tudo isso, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do maravilhoso Espírito Santo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, vamos então tirar a oferta agora e vamos encerrar o culto. Só um recadinho. Irmãos, em breve eu vou postar lá no grupo algumas perguntas. Quem já está participando do grupo já? Quem está no grupo do WhatsApp? Levanta a mão assim, bem alto assim. Agora abaixa, só para eu ver. De fato, quem ainda não entrou no grupo? Certo. Quem ainda não entrou no grupo, mas vai querer entrar ainda. Glória a Deus. Então o que você tem que fazer? A primeira coisa que você precisa fazer é perguntar para um dos irmãos aí que levantou a mão, para falar, ou melhor, para a gente aqui do ministério, manda uma mensagem, que a gente manda o link para vocês. 2 links, um link é do grupo, que a gente vai lá e posta tudo que a gente acabou de falar aqui, algum material, e um outro link, que é do Google Drive. Eu sei que nem todo mundo está familiarizado com tecnologia, mas não se preocupa, é só perguntar. Mais para frente a gente faz uma videoaulazinha explicando. Para que serve o Google Drive? Você perdeu a matéria, certo? Você perdeu a explicação que foi passada. Eu tenho certeza que o Oswaldo vai passar o que ele falou hoje, um resumo, alguma coisa, vai estar um PDF lá, algum arquivo. Vai estar lá. Mas geralmente no WhatsApp não tem bastante coisa. Aí vai passando, aí você quer saber da primeira aula. Como que eu vou saber da primeira aula se eu perdi? Aí você vai perguntar, quem poderá me ajudar? E aí o Chapolin Colorado não estará ali para te falar né? Mas a gente vai estar com o grupo do Google Drive. E no Google Drive tem algumas pastas. Uma pasta dela fala assim, escatologia. Então, todo estudo de escatologia vai estar ali, certo? Outra pasta está lá, história de Israel. Vai ter estudos lá. Cristologia, vai ter estudo lá. O que cristologia é, gente? Nossa, é o estudo sobre Jesus. Se Deus quiser, nós vamos ter aqui algumas aulas que nós vamos lá no Antigo Testamento, falando das profecias bíblicas que se cumpriram, né? Que comprovam que Jesus Cristo é o Messias, por exemplo. Ou sobre o Espírito Santo, vai estar o estudo lá. E também tem uma pasta que é ministrado em, aí quando está ministrado em, tem uma data. É o mesmo arquivo, está em 2 lugares diferentes.
Então você queria saber, e o que foi pregado no dia 5 de março? Você vai lá na pasta no dia 5 de março e encontra o arquivo lá também. Amém? E aí a gente vai fazer, não sei quando, porque o tempo ainda, né? Se Deus quiser, a gente vai conseguir administrar. Mas a gente vai mandar um questionáriozinho. E para que serve o questionário? Não serve para te avaliar. O questionário você não vai precisar nem colocar o seu nome. Ele serve para nos avaliar. Então a gente manda um questionário, talvez a gente mande alguns com perguntas com múltiplas respostas, que fica mais fáceis, mas outras a gente vai mandar respostas, perguntas em aberto, para você dar uma digitadinha ali e escrever com as suas palavras. Se você escrever errado, não se incomode. Se você achar que não tem certeza, escreva aquilo que você aprendeu, aquilo que você entende. Isso vai nos ajudar a entender o que nós estamos transmitindo e o que está sendo realmente efetivo. E de repente pode haver as dúvidas que vocês ainda não postaram no grupo, né? Alguns irmãos postam dúvidas, mandam lá no grupo, não, no e-mail, né? Qual é o nome do e-mail, alguém lembra? Vou falar de novo, então o e-mail é adonairesponde@gmail.com, não é isso? Sem BR, né? .com. Então você tem uma dúvida, escreve lá. Bem, e se eu não sei escrever? Dá para mandar anexo de vídeo? Dá. Dá para mandar áudio, dá para mandar vídeo. Você anexa, grava, anexa lá, manda, tá certo? O que é importante é a gente saber qual é a sua dúvida e tentar te ajudar. Amém? Amém quanto a isso, irmãos? Glória a Deus. Então vamos ficar em pé. Nós vamos orar pelas ofertas, pelo caderno de oração. Que Deus continue nos abençoando, nos trazendo entendimento da sua palavra. Amém? Estenda a sua mão, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos o teu nome, Jesus, e te agradecemos por mais este ajuntamento. Poderoso Deus, nesta noite, Pai amado, ouvimos a tua palavra que nos ensina, que nos adverte e nos mostra, poderoso Deus, a respeito das coisas futuras. E uma delas, poderoso Deus, clara, Pai, que tu és um Deus de amor, mas também és um Deus de justiça. E poderoso Deus, ó Pai querido, um dia executará sobre as nações, sobre aqueles, meu Deus querido, que não aceitaram a tua salvação. Poderoso Deus, a condenação, na verdade, não somente aquelas que eles provocaram, mas aquela que já existia desde o momento em que o primeiro homem, Senhor, se separou de ti. Porque esse já estava morto, ó glorioso Deus, mas tu enviaste a vida, enviaste o teu Filho amado, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E nós te louvamos, meu Deus, pela salvação, a qual nós não merecemos, meu Deus, mas nós a abraçamos, aquela que o Senhor tem nos depositado ao nosso coração, através da fé. Por isso, Deus, continua, Pai, ó poderoso Senhor, a nos guiar, a nos dirigir, continua, poderoso Deus, a nos revelar a tua vontade, e que jamais, meu Deus, venhamos nos apartar de ti, da tua palavra, do teu domínio, Senhor, meu Deus, mas com alegria venhamos continuar te louvando, te buscando, anunciando o teu evangelho, anunciando a tua palavra, vivendo de verdade, poderoso Deus, como uma igreja santa, uma igreja imaculada, uma igreja lavada no sangue do Cordeiro. Ó Cristo de Deus, por isso, Senhor, eu te peço, abençoa a todos nós, abençoa, meu Deus querido, as ofertas, meu Deus querido, aqueles que ofertaram da mesma forma, quem não pôde fazer, a todos os pedidos de oração deste caderno, a toda a tua igreja, a todo o ministério, a todo o teu povo, meu Deus, derrama a tua bênção, a tua paz, o teu renovo, a tua restauração, e faz as tuas obras de milagre e de salvação. É o que nós te pedimos, te agradecemos e te louvamos, em nome do teu Filho Jesus, que vive e reina para todo sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Amém? A reunião está encerrada em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos, irmãos.